Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica, Mauro Dom Pedro. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Enigmas Rasgando o Verbo, aqui na Rádio Excel, a rádio da consciência livre, porque o normal aqui é ser diferente. O normal é ser paranormal. Este é o programa Enigmas Rasgando o Verbo. Tudo bem, Kátia Gaia? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de governo oculto. Eu estou ótima e o tema hoje é bem interessante. O pessoal tem interagido conosco. Bacana, viu? O tema é bastante interessante, só que hoje nós vamos falar do governo oculto negativo, porque existe um governo oculto positivo que atua em Ágata, mas isso vai ser uma pauta e um assunto para um outro dia. Pessoal, a melhor camuflagem é a verdade, porque ninguém acredita nela. E sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, dizia Sócrates. Bom, vocês gostariam de saber quem é o governo oculto? São seres físicos e extrafísicos que trabalham para um governo espiritual inverso e negativo, que delegam poder para manter a nossa inconsciência e manter um sistema onde faz da humanidade escrava da Matrix. Nesse sistema, há poucos reis e muitos escravos. Aí vocês irão nos questionar, por que e para tudo isto? Bem, porque ainda estamos em um padrão de onda denso e possui egos siderados e animalizados e também um enorme desejo de poder. E metafisicamente, nos processos evolutivos, sombra e luz são as nossas matérias de aprendizado. Então, vamos começar falando da alimentação básica desses seres, ou seja, energia de sofrimento e dor. Por esses padrões, ouvintes, vemos que já temos algumas semelhanças com eles, não é mesmo? A lei principal que os regem é a lei de Gerson, ou seja, a lei daquele que tem que levar vantagem em tudo. Não estão interessados nos meios para conseguir seus fins, pois o negativo só defende seus próprios interesses, nada mais. Eles não interessam muito os meios, né? É verdade, Kátia Gaia. Mas vejam só, eles são contraditórios em tudo, né, Kátia? E fazem da nossa humanidade, pessoal, crer que ao matarmos uma pessoa na cidade somos assassinos. Mas se matarmos milhões em uma guerra, seremos heróis. Mas a lei é clara, não matarás, não é mesmo, pessoal? Pois é, bem incoerente, né? Assim também nos ritos religiosos pedem sacrifícios humanos a animais, para saber se você tem capacidade de ser assassino em potencial, feito eles. E se você os faz, claro, você já demonstrou qual o seu lado, que lado você está. É verdade. Eles são os senhores da guerra, da fome, da miséria, da mistificação dos fatos. Atuam por meio do nosso sistema planetário, social, religioso, político e psíquico. E temos que estar alertas para não sermos seus fiéis escudeiros. Porque eles nos oferecem todas as ferramentas para inverter os nossos valores, incitando-nos a investir sempre no ter, fazendo-nos esquecer do nosso despertar essencial. Tanto isto é verdade que hoje em dia vemos muitas pessoas que têm preço e poucas pessoas que têm valores. Por isso tão necessário essa conscientização de nossa raça. É isso mesmo, ouvinte. São eles que nos incitam a sacrificar nossas águias ao longo da história e colocar os abutres no poder. Só olhar para o passado e ver JC, Jesus Cristo, Sócrates, Gandhi e tantos outros. E vocês sabem por quê? Porque o poder de consciência é gigante e modifica eras como fez Jesus Cristo. Derruba governos como fez Gandhi e desperta pessoas como fez Sócrates e muitos outros. Eles nos farão crer em mentiras e duvidar da verdade. Porque fazem um sanduíche com várias versões e misturam as duas. Eles vêm para confundir, pessoal, nunca para esclarecer.
Por isso, sempre mistificam os fatos. É o governo dos incoerentes, dos contraditórios, dos iludidos, dos confundidos. É o governo dos sentidos, do sensorialismo, do desejo e do poder. Por isso a necessidade da coerência no nosso dia a dia, a higiene nos pensamentos, nos sentimentos, das ações. Pessoal, agora falando muito sério, e também para manter nossa paradiplomacia cósmica aqui no programa Enigmas, não citaremos as raças envolvidas nesse processo, e nem os países que estão envolvidos e os seus governantes, por saber que dentre muitas delas existem a dualidade. Por isso, não temos condições nem o direito de condenar esta ou aquela raça pela atuação de alguns indivíduos doentes que insistem em ações nefastas e que um dia serão curados também pela força da consciência, porque o amor é a força mais sutil do mundo. E ainda por saber, ouvintes, que em todas as raças existem seres conscientes e inconscientes, e que o mal é apenas a inconsciência do erro. Mas podemos garantir que em nosso planeta muitos humanos são componentes dessas organizações e trabalham para conservá-las. É verdade. Ao pesquisar este assunto, nos deparamos com o livro Senhor da Guerra, que tem uma frase muito interessante que pode funcionar ao nosso favor. Então eu peço aos ouvintes que prestem muito atenção para vocês entenderem tudo o que falaremos neste programa. A frase é a seguinte: para você desarmar uma organização, você precisa saber como ela funciona. E é isso que faremos nesse programa, porque para saber como algo é construído, precisamos desconstruir e reconstruir para saber aonde se encaixam, pessoal, as peças do jogo, para poder fazer a desmontagem correta. Entendeu? Simples assim. Conhecer o modus operandi nos fornece ferramentas para desarmá-los. Agora, nós começaremos a entender o que Jesus Cristo quis dizer na frase. Não há maior mal a temer do que aquele que existe em vós. Começamos a perceber então, caro ouvintes, que tudo começa e termina em nós. E também que toda pessoa ou grupo que tem oratória e comportamentos sectaristas trabalham para manter este governo, porque assim mantém a discórdia e dissolvem o sentido de unidade dos parâmetros da fraternidade universal. E é isso que eles querem. Tem lógica tudo isto, não é mesmo? Então vamos pela lógica. E por isso eu questiono a postura das religiões, dos grupos sociais que se portam desta forma. Porque mesmo de forma inconsciente, eles são fiéis aos inversos planos da evolução, criando separativismos, não fazendo crer que somos a doença e que eles são a cura. Eles nos fazem crer isso a todo momento, e que somos também pecadores e eles os salvadores. Portanto, devo alertá-los, ouvintes, que o governo oculto governa a maioria da humanidade, fazendo-nos pisar em nossa diversidade, destruindo a fauna e a flora, fazendo guerras, usando as religiões para que sejamos tementes a um Deus tirano que nos joga no inferno se não formos tementes a ele. Pessoal, se é um Deus de amor, por que temê-lo, não é mesmo? Não é ilógico? Assim, criam-se as doenças em laboratórios para vender o quê? Remédios, fazendo-nos crer que precisamos de algo externo, como o dinheiro, o poder, para alcançar felicidade, espiritualidade e divindade. E dentro da espiritualidade nos iludem passando as mãos em nossas cabeças, cauterizando as nossas carências, a nossa inércia, para nos levar a crer em suas promessas, iludindo-nos com falsas oratórias, salvacionistas, com curas que nunca ocorrem. Porque no universo, amigos, só existe, sabe o quê? Autocura. É isso aí, Kataga. Eles utilizam mesmo da carência de todos nós para que a gente fique esse comodismo, nessa zona de conforto, porque eles amam a nossa inércia, adoram nossa postura de mendigos espirituais, de pedintes, porque assim não entraremos em confronto consciencial.
Eles querem que continuemos presos nesta matrix, consumindo feito um vírus, fixados na sexualidade e alienados nos vícios, presos no ter, e afixados em valores egóicos, esquecendo o ser, sem desenvolver o nosso mental superior. Sabe por quê, amigos? Porque cada ser desperto despertará milhares de outras consciências e quebrarão com os boções de ódio, inveja, guerras multisseculares mantidas por esse sistema. E assim, eles começarão a perder a força, porque mudando nossa sintonia por meio de atitudes conscientes, eles perderão o poder sobre nós e, consequentemente, o poder do nosso planeta. Nós entramos em sintonia com eles pelas nossas inversões de valores, pela nossa perversidade, pela nossa maldade, pela nossa incoerência e desonestidade. Portanto, nós não somos vítimas. E eles, os algozes. Tudo é uma questão de sintonia. Vocês compreendem? Isso aí, Kátia, é verdade. E jogam também com as nossas cabeças, que eles querem que desenvolvemos o ódio por eles. Assim incentivam contatados, religiosos e outros afins a falar mal deles, como se os mesmos fossem melhores que eles, pessoal, sem perceber que estão se assemelhando a eles. Tudo um jogo de projeção e identificação puro. Mas esses falsários jamais vão nos ensinar o jeito de desplugar deles, ou como mudar de sintonia para cairmos fora do jogo. Então eu questiono, como uma oratória de ódio, de sectarismo podem nos fazer mudar de sintonia? Eles querem e precisam de cada um de nós para servi-los. Em diversos campos. Sabe para quê? Para manter a humanidade robotizada, obnubilada, focadas no desejo, no poder e, claro, no ter. E esse tipo de atitude só nos coloca em maior sintonia com eles. É isso aí, para que assim, incoerentemente, sejamos sintônicos a eles, ou seja, se falamos mal deles e não temos uma vida coerente, trabalhamos camuflados para esse plano negativo, mesmo que inconscientizados. Somos os inocentes úteis desse jogo, entendeu? Bem por aí, começaremos a entender o processo que eles utilizam para fazermos parte desse exército de inconscientizados. Porque se apenas tivermos uma bela oratória e não tivermos realmente uma reforma íntima, seremos o eco da reverberação deles. Estaremos na mesma vibe dos alienados e atuaremos feito eles, autocorruptos, enganando e sendo seguidores feito ovelhas, que vão, olha, para o abate. Então, seremos cegos guiados por outros cegos. Vocês entenderam como é que é esse jogo? Pois é, meu pai, sabe, sempre me dizia, se eu quisesse mudar o mundo, eu precisaria começar por mim. Para deixarmos de ser prisioneiros, precisamos saber como funciona esse sistema carcerário. É bem por aí que nós vamos, então, ter uma consideração sobre o nosso comportamento humano. Temos tido um papel de vírus em nosso planeta. Por onde a nossa humanidade passa, ela deixa um rastro de destruição. E somos os únicos seres que têm colocado várias espécies em extinção. E você sabe por quê? Por dinheiro. Sim, por um pedaço de papel pintado que não levaremos para o além das nossas vidas. Verdade. Esquecendo, é claro, que cada espécie que entra em extinção também contribui para a nossa erradicação. Estamos muito ligados a eles, temos sido colaboradores fiéis desses planos. Nós não somos vítimas. Até hoje temos sido ótimos colaboradores. Muito bem. Se muitos têm uma bela oratória sobre o amor e o respeito, mas nem sabem conjugar este verbo com os amigos, vão passando por cima de tudo, de todos, e no dia a dia somos toscos ao lidar com os nossos semelhantes, assim como os animais, e só olhar e ver destruição galopante e a miséria que se assola no nosso planeta.
Temos sido aliados fiéis a esses planos, né, Kátia? Isso é tão verdade que relativamos o bem e o mal, sem entender que o mal e o bem não são relativos, mas sim o nosso nível de compreensão do que é bem ou mal. Pois é, estamos sintonizados nisto mesmo. Então vamos entender. Bem é bem, mesmo que poucos o façam. Mal é mal, mesmo que todos o façam. Simples assim. É a lei universal e ela é simples assim. E aí nós complicamos em milhares e milhares de explicação para não desempenharmos a nossa bondade em cada ato. Começou a entender, pessoal? Isso nós temos aí, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguir já entrar nesse primeiro mandamento, ficaria ótimo, né? Então fica ligados, amigos, porque somos autocorruptos. Falamos que amamos Deus, mas vivemos fazendo o que o diabo gosta. Então, o único jeito de sair desta contramão é quebrar esses grilhões com este plano denso. É ter coragem para conscientizar os nossos erros. Você quer um exemplo? Religiões são palcos de luxúria, sexo e armas. Política só serve para políticos, nunca para o povo. Já viu um ladrão de colarinho branco ir preso? Pois é. Começou a entender o jogo agora? Ou você já está entendendo há algum tempo? Por isso, aqui, olha, no Rasgando o Verbo, já jogamos fora as ilusões e as futilidades, e também os falsos monges da espiritualidade. É isso aí, eu já joguei faz tempo, viu? Veja só, um indivíduo diz ter contato com um ser cósmico, e não aceita ser questionado, nem reavalia sua postura no mundo, não revê seus valores. É muito duvidoso, não acha? Vem afirmando que ETs oferecem salvação, passando por Arcanjo Miguel, querendo ser idolatrado, vendendo tranqueiras para ganhar dinheiro. Não acham, no mínimo, estranho? Bem, Cris, além de estranho, isso cheira muito mal. Ou aquele místico que quer te vender bugigangas para você se manter dependente dele. Se liga, cai na real. Vamos sair deste engodo. Nós não precisamos de gurus. Nós precisamos ter contato com a nossa parte superior e divina e desplugar deste padrão de onda denso. Isso tudo é um plano muito bem elaborado para você ficar dependente deles. Agora, ouvintes, vamos ser lúcidos, vai. Vamos olhar o cenário do mundo e ver que todo o grande império sucumbiu com as guerras. Quem ganha com elas não são reis nem guerreiros, são seres que se nutrem dessa energia deletérica. Se realmente desejamos a paz no mundo e a consciência, devemos construí-la dentro de nós com alicerces indissolúveis em nosso caráter de energia, em cada ação do cotidiano, porque inteligente mesmo é quem opta pelo bem e caminha de olhos abertos. Mas, ouvintes, nós somos escravos mesmo de nossas corrupções. Infelizmente, insistimos em mantê-las. E é aí que elas atuam, porque fechamos os olhos para a nossa divindade. Precisamos começar a abrir nossos olhos para sair agora fora deste jogo. É aí que eles atuam mesmo, gente. É nas nossas autocorrupções, como disse a Kátia. Hoje eu vejo instituições paladinas da pureza e da verdade, que são donas de fábricas de arma, fazem guerra em nome de Deus. Que Deus é esse, afinal, que querem que a gente acredita? Templos espalhados pelo mundo, forrados de ouro, e seus representantes na luxúria, enquanto a maioria da humanidade morre de fome. É só olhar para a África e para outros países do mundo. E o que você deseja ser? Um robô deste sistema medíocre e escravocrata? Ou ser o que você é de fato? Vemos os políticos que nós elegemos para manter esta máquina, e eles nos condenam a um desemprego, a miséria, a guerras, a doenças, a inconsciências. São grandes homens, né? Feras.
Grandes homens feras, é isso aí, Kátia Gaia. Quem mantém a diferença social para manter os muitos pedintes, que são como elefantes, que desconhecem sua própria força. E pior, muitos querem ser como eles, ricos materialmente, mas analfabetos espiritualmente. Devemos, então, todos trazer a luz da verdade, buscando por nossa consciência universal. Mas pouco de nós querem a verdade acerca de si mesmo, não é mesmo? E todo mundo se pergunta quem é quem. Tudo isso porque não querem assumir responsabilidades que te cabem ou nos cabem. Mas agora, nesta era da luz, muito ainda preferem as trevas da ignorância. Tivemos diversas águias terrestres que nos instruiu no bem supremo, mas muitos ainda preferem as estradas da ignorância. O universo nos concedeu o dom da vida, mas muito de nós preferem a morte e a escravidão, porque recusam proclamar a sua liberdade por meio da obediência às leis universais, semeando cativeiros de paixões inferiores. Integração à unidade é a lei suprema, mas muitos ainda preferem a separação e o sectarismo, mesmo sabendo que não dá para ser universal, sendo sectário e umbilical. O amor é a meta, né, pessoal? Mas os que se intitulam donos do planeta alimentam os espinhos da miséria e do ódio. Em toda a criação é exaltada a fraternidade, mas muitos preferem a sombra homicida do governo oculto. Por conhecimento infuso, o universo nos ofereceu as ferramentas para o trabalho do homem digno. Mas muitos que desejam o poder converteram em armas e bombas. E neste planeta maravilhoso, que tem o enxofre que cura, o carvão que aquece, foram transformados em pólvora que mata. Mas o Criador, em sua onisciência, pretende que toda a criação retorne à fonte suprema, enviando para esses planetas seres que tragam inovações para apertar o start consciencial deste povo. Mas muitos deles são sacrificados, internados como loucos. Aqueles que poderiam ajudar a fazer essa conexão ainda não são ouvidos em larga escala. O universo nos fornece a chuva benéfica e o governo oculto a bomba H que devasta. E sabe quem as construiu, amigos? Seres humanos como nós. É verdade. Você não acha que são generais que constroem essas bombas, né? Nem tampouco são eles que vão para as frontes de guerra. Somos nós que vamos e exaltamos ainda o poder deste governo oculto, dividindo nossa humanidade em bandeiras e barreiras. O universo exemplificou por seus mensageiros sacrifícios supremos, tipo a cruz, a cicuta de Sócrates, mas os filhos desse governo oculto disputam campeonatos de poder e glória do egoísmo, pois é assim, muitos de nós buscam escalar um monte da espiritualidade e outros, pessoal, descer o abismo do orgulho e da vaidade. O universo com seus amparadores nos disponibilizam feito água o autoconhecimento e a espiritualidade para quebrar as nossas algemas. Mas muitos de nós preferem o fel do materialismo e assim utilizam da palavra karma, que significa ação, para ficar na zona de conforto. Presos na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Esquecendo, é claro, que a zona de conforto será também a nossa zona de confronto. Pois é, mas como há tempo ainda, busquemos olhar para a realidade. Deixemos de ficar indiferentes à maldade para construirmos em nós atos de bondade. Precisamos urgentemente coragem para nos ver, porque só olhando para nós a fundo é que mudaremos o panorama do mundo. E a mudança parece que está começando, já começou em São Roque aí, né? Com essas movimentações para salvar os animais, né? Pois é. Busquemos imediatamente acordar, antes que sejamos vítimas de novas epidemias e vírus, ou de outro holocausto nuclear, tipo HARP, porque
Até hoje, por inversão, prezamos muito tudo que nos destrói. É verdade, pessoal. Quer saber? Quer um exemplo? Cigarro, droga, remédio, bebida, dívidas, tudo de forma a deixar a vida te levar. Vai nessa que vão te levar a vida mesmo. E além disso, a disputa, amigos, é para ver que lado você vai estar além da vida. Claro, não termina aqui, né? Conhecemos muito mais sobre Hitler do que é sobre Gandhi. E qualquer monarca ou presidente significa mais para nós do que a nossa consciência divina. Pois é, desejamos obter e conduzir os nossos à liberdade, mas tememos voltar para nós, porque tememos descobrir a mesma identidade invejosa e maldosa dos medíocres que elegemos e que mantém este governo oculto. Liberdade, sabe o que significa, ouvintes? Ser livre para pensar, sentir e agir. O que quer que seja, e cosmicamente somos livres apenas para fazer o bem. Caso contrário, sofreremos as consequências da lei. Mas temos sido multissecularmente escravos desse sistema que nos condena a misérias. Sabe por quê, ouvintes? Deixamos de ser um templo revolucionário da verdade, porque nos autocorrompemos, aceitando a maldade, com toda a forma de vida como se fosse algo comum, chegando ao ponto de nos tornar insensíveis às crianças, aos velhos, aos animais, à flora e à fauna do planeta, que são parte integrantes de nós mesmos. Precisamos urgentemente abrir os nossos olhos, porque pisamos a todo instante na diversidade, nos tornando semelhantes a este governo negativo. Agora, ouvintes, vamos nos rodear de uma multidão de seres físicos e extrafísicos simples, que trabalham para o despertar consciencial da humanidade, pois sozinhos seria muito difícil. Assim estaremos escudados pelos amparadores da fraternidade universal. Conquistaremos a nossa desinversão de valores, criaremos leis para a proteção à vida, em todas as suas manifestações e formas, e contaremos com reforma íntima de fato, sem a verborreia desses falsos líderes, mas com seriedade e prontidão, adentraremos juntos na era da conscientização. Arrancando nossa humanidade desse lameiro social impostos por mentes retrógradas que mantêm solidários os escravos, porque todos deixaremos pouco a pouco o egocentrismo por meio do cultivo da interiorização para reorganizar os nossos padrões de pensamentos e sentimentos e assim buscar ter ação justa e coerente no dia a dia. Buscando em nós o contato com nossa natureza divina, que é a verdadeira vida, para permanecer simples, acessível e também para derrubarmos muros sem gotas de sangue, porque a grandeza deste trabalho consciencial vai estar na simplicidade, na coragem e na proximidade de nossa verdadeira identidade cósmica. Os medíocres homens do governo oculto assumem altos cargos de finança e poder na diplomacia dos governos, das ciências, das religiões e das artes, e nós ficamos até hoje neste lameiro, sendo esfarrapados de suas vontades, mendigos de suas leis que dizem ser democratas, socialistas, comunistas, capitalistas. Muda-se o nome, pessoal, mas o sistema é o mesmo. É só ver aí a atuação dos governos no mundo. Já não basta de ilusão que eles governam para nós, não é mesmo? Até que façam outra guerra, aonde os nossos filhos, sobrinhos, netos, que irão lutar e morrer por essas ideias e ideais políticos que nada têm a ver, olha só, com a nossa humanidade. É verdade, colocando em risco o futuro do planeta Terra e de toda a sua biodiversidade, assim como da nossa humanidade. Promete-nos liberdade nacional, globalização e etc. E não nos fornece dignidade e respeito à vida. Sabe por quê? Não tem nível para cumprir
Entendem? Porque liberdade, pessoal, e grandeza universal são conceitos obscuros e estranhos para eles, enquanto que liberdade para globalizar, guerrear, enche a boca deles, porque assim ficamos à mercê das suas vontades. Um dado interessante. Até 2017, querem instalar um sistema chamado Mondex, onde todo ser humano será chipado, mais uma forma de controle sobre nós. Tem dúvidas? É interessante que esse sistema dá o número 666 cabalisticamente. Sabe o que é isto? O número da destruição. Bem, ouvintes, somos nós que erguemos os nossos tiranos e somos nós que alimentamos eles, aceitando nossa inversão de valores. E acreditem, mesmo que eles venham a tirar a máscara, falando abertamente e mostrando quem são e o que pensam, que somos criaturas inferiores a eles e que devemos ser erradicados do planeta, muitos de nós, ainda assim, defenderão os interesses deles, porque se sentirão protegidos pelo sistema. Bem, o filme Matrix foi magnífico nessa exploração, né, pessoal? Mas eu afirmo, ouvintes, é pelo reconhecimento dos nossos erros e por meio da correção deles que atingiremos a nossa consciência, porque dela depende a evolução da nossa humanidade. Mas cabe a cada um de nós nos libertarmos desta doença chamada inconsciência, porque aquilo que não dominamos em nossas vidas vai dominá-la, a nossa vida, entendeu? É isso aí, Kátia Gala. Aquilo que a gente não dominar em nossa vida, vai dominar a nossa vida. Então, é uma grande sacada que você disse agora. Então, vamos parar de fugir. Pois, embora a raça humana se encontre doente, não existe realmente culpados. Somos companheiros de jornada. Cabe a cada um de nós a libertação da nossa consciência, por meio da aceitação dos nossos erros. Não existem fórmulas mágicas. Há muito teríamos derrubado todo esse sistema se não tolerássemos e nem apoiássemos essa escravidão. Nenhuma força policial planetária poderá prevalecer contra nós. Se tivermos respeito por nós e pelos outros e convicção plena que se tem esforço individual, cada pessoa precisa, ou se ela não tomar o rumo desse esforço individual, não mudaremos o mundo, porque o problema mundial é, antes de tudo, individual. Eles denominam a nós como inferiores. E nunca irão dizer que cada um de nós pode causar essa libertação, porque somos filhos da luz. Por isso, necessário compreender que foi por meio de valores invertidos é que transformamos homens medíocres em líderes e que ao longo dos tempos assassinamos os verdadeiramente grandes. Vamos entender que não somos brancos, amarelos, vermelhos, negros, homens, mulheres, héteros ou gays. Somos seres universais, filhos do universo, e que cada um de nós cabe fazer a sua própria parte, pois o futuro da humanidade está na palma das nossas mãos. A fraternidade universal nos alerta que voltemos a esse encontro íntimo e pessoal com as nossas almas, porque somos filhos da energia cósmica primordial, consciencialmente e temporariamente vestidos de humanos, prontos ao despertar consciencial para a libertação de todos. Então, assumimos nossa desinversão em processo contínuo de ressonância morfogenética vibracional. Governaremos esta orbe de azul infinito, como a quinta raça hominal, saindo deste processo de robotização para a conscientização. Para todos que assim escolherem este momento sublime, seja liberto e vitorioso nessa jornada individual deste mundo das formas. Então, dos abismos mentais, teceremos juntos a tela de consciencial medida, libertando-nos do condicionamento neomaterialista e dançaremos juntos uma melodia cósmica. Como água de milhares de rios, desembarcaremos no esplendor do oceano sideral chamado vida. E nosso canto construirá, neste limitado campo do vazio,
um mundo que será governado pelo universalismo, e assim conheceremos a verdade e ela nos libertará. Porque se os poucos que sabem muito não ensinarem os muitos que sabem pouco, então todos serão vítimas da ignorância e da servidão. Porque buscar a verdade é preciso, ainda que ela seja relativa, e isso significará mais pão, mais saúde e mais justiça. E cansados de sermos objetos no planeta das ilusões, seremos sujeitos repletos de predicados universais, porque seremos observadores da nossa existência. Assim, pessoal, distinguiremos o que está errado, o que é falso, o que é mentira, e veremos que o ser mais perigoso é aquele que sabe pela metade do fato. Porque o sábio tem consciência e humildade do que sabe, e percebe tudo o que não sabe. Agora, aquele que afirma dizendo-se sabedor apenas de ínfima parte é pretensioso, pois pensa que sabe tudo. Eu temo os mistificadores, pois julgam tudo por um único ângulo. São presunçosos, brincam com forças que desconhecem, achando que podem comandar forças contrárias a seu bel prazer. É verdade, ouvintes. E a verdade, ouvintes, significa coerência de pensamento, do sentimento e das atitudes consigo e com os outros. Aquele que mantém a mente flexível, espírito crítico aberto para aceitar o novo. Aí, quando unimos prática com teoria, nos libertaremos das redes desse governo, quebrando as afinidades e a sintonia com a nossa lucidez redentora. Então vamos tomar a concentração de nossas forças psíquicas, viver de forma consciente, de forma intensiva, porque o conhecimento verdadeiro é aquele que reflete corretamente a realidade na mente desperta e possui correspondência, concordância, conformação, adequação do pensamento em teu ser superior e te fará agir sempre no que é bom para todos. Eu sei que às vezes também é difícil de entendermos essas ideias. Estamos muitas vezes com a nossa mente embaralhada por essa sintonia com este governo oculto. São tantos problemas que estamos muitas vezes envolvidos. Talvez essas ideias não seja facial de ser assimiladas por nossa cabeça, mas precisamos nos arrancar deste lameiro social que assola a nossa humanidade. Então precisas confiar em você mesmo para te guiar nesta era e transformar-te no mestre de tua vida. É verdade, essas ideias podem não ser fáceis, porque nossa vidinha nesse planeta das ilusões, Kátia Gaia, se assemelha a barracas com telhas, porque deixamos nos levar pelas ideias invertidas desses governos ocultos. Portanto, está na hora de despertarmos em nós o Senhor dos palácios culturais de nossa alma de cosmonauta, entendeu? E eu questiono a todos. Basta a ilusão de que somos nós que mandamos? A nós, ouvinte, basta essa ilusão? Que nós somos que condenamos? Que somos nós também que elegemos nossos líderes? Acreditam mesmo nisso? Então, que seja claro, amigos, fomos nós mesmos que conferimos o poder que esses seres exercem sobre nós. Então, fica aqui de novo as perguntas. Basta a ilusão de que somos nós que mandamos, que somos nós que coordenamos, que somos nós que elegemos os nossos líderes? É verdade. Será, né, Kátia Gaia? Seja ciente, amigos ouvintes. O levantamento das massas por meio da conscientização dispensará armas, pois será a libertação do amor incondicional e inerente em cada consciência humana. Seremos livres ao conviver pacificamente com o nosso ego, compreendendo nossos desejos invertidos, que causam destruição a nós e aos outros. E quando, ao contemplar o céu, lembrar que não somos os únicos e por isso devemos manter a harmonia em nosso meio.
É isso aí, embora por vezes sentimos-nos solitários, feito estrangeiros que vão e voltam nessa terra para aprendermos a valorizar e a conviver com harmonia e respeito, veremos que muitos abandonam seus postos nessa nave chamada Terra. É óbvio que tem gente que não aguenta as inversões e nem faz nada para mudar. Preferem cair fora fazendo piores escolhas, porque muitas vezes tudo parece pesado. Mas creia, como tripulantes treinados pela força organizativa universal, saberemos exatamente como fazer. Então, vamos questionar. Somos passageiros ou tripulantes dessa terra? Esta é uma convocação universal para o despertar e para a libertação dos homens de bem. E a ferramenta para cortar os grilhões que nos prendem nos foram fornecidas agora. E agora a escolha também é minha, é sua, é nossa. Porque um só ramo desta flor chamada consciência tem mais vida que toda uma floresta seca. E nos homens que já são trigo, haverá mais força que milhares de toneladas de ferro, porque somos abastecidos pela energia escalar que chamamos Deus. Por isso, universo, te pedimos apenas para ver a luz que existe em nós, para que nossos ouvidos consigam expressar a sua melodia. Não queremos mais força, mas sim usar o poder do despertar que já possuímos para transformar cólera em ternura. Sentir alegria no simples fato de existir, para sentir a inefável presença da luz em nós. Que haja senso para perceber nossos dons e usar de forma ética para acordar o outro. Que consigamos dominar nossos temores para vencer as nossas inversões. Na compreensão da nossa efemeridade, aceitando e vivenciando a vida com os pés na terra e a cabeça na eternidade, com equilíbrio constante, questionando sempre, sempre. Para poder transmitir as verdades relativas de ponta que conhecemos e para que sejamos livres para praticar somente o bem. E com nossa ligação e poder consciencial possamos elevar nossos manos de jornada terrestre para que vivam na harmonia e na lucidez da mais perfeita liberdade e assim permitindo sempre a força da consciência troar dentro de nós, Katia Gaia, por este orbe azul tão bonito, porque este mundo, Katia Gaia, é dos despertos. Fato. Bom, pessoal, neste programa nós oferecemos ferramentas para que você saiba como lidar com a sua inversão, para que consiga, assim como nós, sairmos desse modus operandi do governo oculto. Então, eu gostaria de convidar, junto com o Katia Gaia, você a participar conosco do Diálogo com o Universo, dia 16 de novembro, né, Katia Gaia? Dia 15, 16 e 17 de novembro em Curitiba, e para que você conheça todo este trabalho do Instituto Galilei através do Rafael Cury, entre em contato no site, que é o dialogocomuniverso.com.br. Lá você saberá como se deslocar de qualquer local para lá, diretamente conosco, e palestraremos para vocês, entre outros. É verdade. E amanhã temos mais um Enigma na TV Facebook, no canal 21 da NET, na TV Orkut, e nós contamos com você, e o assunto vai ser muito interessante. Vai falar de Umbanda, o que significa Umbanda. Isso mesmo, e ao vivo a partir das 15 horas. Então, nossa gratidão a Suzana Saraiva, a Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre, Katia Gaia, porque o mundo aqui é dos despertos. Exatamente. E eu agradeço a oportunidade de levar esta mensagem. Agradeço também a Suzana e a todos que estão aí do outro lado. Gratidão. Até o próximo Rasgando o Verbo, na próxima terça-feira, com novos temas interessantíssimos como esse. Gratidão, pessoal. Boa noite. Boa noite. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.